Olá a todos, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje nós vamos estar passando para um novo assunto dentro ainda de estrutura atômica chamado distribuição eletrônica. Bom, então vamos conhecer o que é isso, né? Quando nós estudamos o modelo atômico de Rutherford Bohr, a gente verificou que o átomo possui um núcleo com prótons e nêutrons, né? E também uma eletrosfera, que são essas partezinhas de fora aqui, né? Em várias camadas. Então, aqui os elétrons ficam orbitando, como se fosse assim, comparado a um sistema solar. Né? Aqui estão as partículas negativas, que são chamadas os elétrons. E aí, cada uma dessas camadas aqui, desses níveis, tem um valor definido de energia. Então, para os elementos que nós conhecemos atualmente, essas camadas onde os elétrons ficam são 7. Tá? Então, olha só, parece uma cebola, né? Cortada no meio. Então, aqui no meio a gente tem o núcleo e aí vem as camadas, cada uma classificada com as suas letras. Então, a gente tem camadas que vai do K até o Q, tá? K é a primeira, L a segunda, M a terceira, até a sétima, que é o Q. Então, elas são classificadas dessa maneira. A distribuição eletrônica, que é o que a gente vai estar vendo agora, refere-se ao modo em que os elétrons estão distribuídos nessas camadas ou níveis de energia que ficam ao redor do átomo. Então, esses elétrons eles não se distribuem de qualquer forma, né, em qualquer posição nessas camadas. Existem algumas regras que a gente vai ter que seguir para fazer essa distribuição. Né? Então, por exemplo, na camada K, que é a primeira, ela suporta no máximo 2 elétrons. E daí, conforme vai aumentando, né, as camadas vão aumentando a quantidade. A camada de valência, que é a última camada a ser preenchida, ela pode possuir no máximo 8 elétrons. Então, vou voltar lá rapidinho só para vocês verem, tá? Então, olha, a camada K só pode no máximo 2 e a última aqui até no máximo 8. Então, existe lá uma regra, umas definições especificando a quantidade de cada uma das camadas. E a gente vai estar vendo isso agora, tá? Esses e outros fatores ocorrem porque os elétrons eles estão distribuídos em camadas eletrônicas de acordo com subníveis de energia. Ou seja, entre aquelas camadas que a gente viu lá, que parece um sinalzinho de Wi-Fi ou uma cebola cortada, existem outras subdivisões, como se fossem degraus, chamados subníveis. Os maiores do K ao Q são os níveis e os menores são os subníveis. Esses são identificados por letras minúsculas, que vai do S, né, que são S, P, D e F. E eles também aumentam de energia conforme a sua ordem. Então, cada nível ou cada camada comporta uma quantidade máxima de elétrons distribuídos nesses subníveis. Então, vamos entender isso daqui. Então, olha só. Aqui, gente, antes da gente realizar a distribuição eletrônica por meio de um diagrama que nós vamos conhecer, que se chama diagrama de Pauling, é muito importante que vocês saibam a quantidade máxima de elétrons que pode ser distribuída em cada um dos níveis e subníveis. Então, olha só, aquilo que a gente viu lá no primeiro slide. Camada K, L, M, N, O, P, Q, que são as 7. A quantidade máxima de elétrons que cabe em cada uma delas. Então, na camada K são no máximo 2, na camada L no máximo 8, M 18, N 32, O 32, P 18 e Q 8, que nós falamos, né? A camada de valência é a última camada, tá? No máximo 8. Como eu disse, entre essas camadas existem subdivisões, tá? Que são subníveis. Então, em cada um desses subníveis também existe um número máximo de elétrons. Quando eu tenho o subnível S, o número máximo de elétrons que eu posso colocar nele são 2. No subnível P, são 6. No D, 10. E no F, 14. Tá? Vejam que os níveis são em letra maiúscula, subníveis em letras minúsculas. Tá? Então, agora a gente vai entender como que é feita essa distribuição juntando todas essas letras e esses números que a gente está conhecendo aqui na parte teórica. Então, olha só. Para tornar mais fácil essa distribuição de elétrons nos átomos das camadas eletrônicas, o cientista chamado Linus Pauling, ele criou uma representação gráfica que facilita essa visualização da ordem crescente de energia e assim realizar a distribuição eletrônica. Então, essa representação passou a ser chamada diagrama de Pauling, né, em homenagem ao cientista que o fez. Então, segundo
desculpe, sendo também conhecido como diagrama de distribuição eletrônica, ou ainda diagrama de níveis energéticos. Então, todos esses nomes, falou em diagrama de Pauli, falou em diagrama de distribuição, é isso que a gente vai estar vendo agora, tá? Então, olha só, essa parte é muito importante. Isso daqui é importante que vocês tenham sempre isso em mãos, muito fácil para você poder consultar, para te ajudar na hora de fazer a distribuição eletrônica, tá? Então, se possível, tem isso impresso ou anotado para poder facilitar a sua vida. Então, vejam, aqui está tudo o que nós falamos. Camadas são 7, do 1 ao 7, são identificadas com letras maiúsculas do K até o Q, tá? K, L, M, N, O, P, Q. O número de elétrons máximo que cabe em cada uma dessas camadas está aqui, nós já falamos. E os subníveis, ou seja, as subdivisões que cada uma dessas camadas tem. Como eu falei, cada uma delas tem um número diferente, né? Uma energia diferente. Então, veja, na camada K, eu tenho um número máximo de 2 elétrons, eu tenho só o subnível S. Lembram que eu mostrei para vocês que, deixa eu voltar rapidinho, olha só, subnível S, número máximo de elétrons, 2. Subnível P, 6, D10 e F14. Então, verifiquem lá naquele diagrama que é exatamente isso. Olha, toda vez que o subnível S aparece, eu tenho 2 elétrons. Para o subnível P, sempre 6. Para o subnível D, 10. E para o subnível F, 14. Tá? Então, é o número máximo de cada um deles. Na camada K, eu tenho 2. Na camada L, se você somar as potências, o número de elétrons estão aqui nas potências dessas letras, dessas representações. Então, 2 e 6 ficam 8. Na camada M, está dizendo que o máximo são 18. Vamos verificar? Olha, 2 mais 6 são 8, com mais 10, 18. Tá? Então, tem aqui 3 subníveis na camada M, que é a terceira. Na camada N, são no máximo 32 elétrons. Então, olha, 2 mais 6, 8, mais 10, 18, mais 14, 32. Na O também 32. Na P, no máximo, aqui a gente tem 6, não são 6, tá? São 18, desculpa. Na P a gente tem 18 e na O a gente tem 8. Por que não tem a última aqui, gente? Só com 8S2 para completar certinho esse diagrama? Porque são apenas 7 camadas, tá? Por isso que não tem o último espaço aqui, está indicado pela setinha, mas não tem. Beleza. Além disso, né, de saber a quantidade de subníveis e de elétrons de cada uma das camadas, existe uma regra para você estar usando essa distribuição. Como é essa regra? Estão vendo que tem um monte de setinhas? Então, você vai fazer o preenchimento na ordem dessas setinhas. Nunca você vai preencher em linha reta. Preenche a camada K toda, L toda, M toda. Não, não pode. Você tem que obedecer essa ordem energética das setinhas. Então, chegou no final da setinha, volta na pontinha da próxima. Desce, volta na pontinha da próxima. Desce toda e vai fazendo esse zigue-zague. Tá vendo? Então, olha, vem até o final, igual fila de banco. Volta para lá, desce de novo. Chegou aqui, volta na pontinha, desce de novo, tá? Eu vou mostrar nos exemplos para vocês como que a gente preenche. Então, vamos lá. Olha, aqui, representação gráfica da distribuição eletrônica de Linus-Pauling, os elétrons vão preenchendo subníveis de acordo com a ordem crescente de energia no sentido das setas, como eu acabei de falar para vocês. Vamos pegar um exemplo para a gente fazer a distribuição eletrônica. O primeiro elemento que eu vou distribuir aqui para mostrar para vocês é o oxigênio. O oxigênio, o número atômico dele é 8. Então, ou você olha na tabela para saber o número atômico, ou o exercício te informa. Então, meninos, vocês vão fazer a distribuição eletrônica, aquele gráfico lá, né, isso daqui de azul, até que o número das potências seja 8, tá? E daí você vai colocando o número máximo de elétrons de cada subnível. Lembrando que somente o último fica incompleto e você pode colocar de 1 até o número máximo, tá certo? Então, vamos voltar lá. Eu estou aqui estou no slide anterior, nesse daqui. Então, gente, olha só, como que vai ficar isso daqui? 1S2 na primeira camada, né? Esse daqui é o primeiro, eu preencho ele primeiro. 1S2, eu vou para a segunda camada, 2S2,
eu já estou somando as potências, 2 mais 2 fica 4. Para 8 faltam quantos? Mais 4. Então, eu vou colocar 2P4. Ah, professora, mas lá está 2P6. Sim, o número máximo são 6, mas você pode colocar de 1 até o número máximo. Se eu preciso só de 4 para completar 8, eu vou colocar só 4. Tá? Então, essa aqui é a distribuição eletrônica para, em níveis, né, energéticos para o oxigênio. Então, por camada, eu tenho 2 e 6, tá certo? Vamos ver mais exemplos. Olha, distribuição eletrônica para o magnésio. O número atômico dele é 12. Então, eu tenho que fazer esse diagrama aqui preenchendo as potênciazinhas até chegar em 12, tá certo? Então, olha só. Você vai começar aqui no primeiro, 1s2. O próximo, 2s2. Vem na próxima setinha, 2p6. Contem. Aqui eu tenho 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou até o final da setinha, coloco 3s2. Fica com um total de 12, tá? É só a gente somar as potências para verificar se chegou no número pedido. Aqui, fazendo a distribuição por camadas, né, por níveis, a gente tem 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, tá? Por camadas, como que vai ficar? Olha, 2, 8 e 2, tá certo? Então, ele tem 2 na última camada. Vamos passar para um maior. Agora, eu vou fazer com vocês o vanádio. O número atômico dele é 23, tá? Então, fiquem atentos. Sempre seguindo a ordem das setinhas. O primeiro é o 1s2, né? Ele é o primeiro de todos, então ele sempre é o primeiro a aparecer. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Eu tenho que ir até o final da setinha. Cheguei nesse 3s2, eu já tenho aqui um total de 12, tá? Eu vou para a próxima setinha. 3p6, a gente tem 18. Aí, aqui chega uma parte importante. Você não pode, de forma alguma, sair do 3p6 e preencher o 3D. Aqui no 3p6 a gente tem 18, fica faltando 5, né? Você não pode colocar 3D 5, fica errado. Por quê? Porque você tem que ir até o final da seta. Então, no 3P, você vem no 4S primeiro, fica 4S2, dá 20. Aí, depois você começa a próxima setinha, que no caso fica faltando 3, você vai colocar 3D3. Como eu falei para vocês, você coloca de 1 até o número máximo, tá? Eu vou voltar lá no diagrama de novo. Vejam, o subnível D, ele comporta até no máximo 10 elétrons, mas eu preciso só de 3, o meu número lá é 23. Então, coloque o número que falta para completar, tá? Lembrando que você tem que obedecer a ordem das setinhas para fazer a sua distribuição, certinho? A gente estava aqui. Então, olha lá, a distribuição vai ficar dessa maneira. Professor, e o resto aqui, que vem o 4P? Não, você não precisa deles. Até aqui já está completa a sua distribuição. Você não tem que fazer todos, você só faz aquilo que precisa, tá certo? Então, essa distribuição eletrônica do vanádio, né? Aqui a ordem energética, que é a ordem das setinhas. Vejam, depois do 3P eu vou para o 4S pela setinha, depois o 3D. Pelo número de camadas, eu tenho 2, 8, 11 e 2, tá? E um último exemplo aqui para vocês, que é o bário. O número atômico dele já é bem maior, olha, 56. Então, eu vou preenchendo todos os subníveis na ordem da setinha. Veja, 3P, vou para o 4S. Aí, depois que eu terminei essa, eu começo na outra lá, todinha. 3D, 4P, 5S2. Aí, eu venho para a próxima aqui, 4D, 10. A gente tem 48. Aqui, 5P6 e 6S2. Aí sim, quando eu chego aqui, eu tenho 56 completos, tá? Eu não preciso do resto do diagrama. Então, a distribuição eletrônica do bário fica dessa maneira, né? E por camadas a gente tem, olha, na camada K são 2, na L8, na M18, na N18 também, aqui 8 e aqui 2, certinho? Então, pessoal, aqui só para finalizar, é um mapa mental da distribuição eletrônica, tá? Tudo que nós falamos, assim, né, facilitado para vocês.
os subníveis SPDF, a quantidade de elétrons de cada um deles, o número atômico é o mesmo número de prótons ou número de elétrons se tiver estável, em equilíbrio. O diagrama de Pauling, as setinhas indicam a ordem energética, tá? Então a gente encerra aqui, aguardo vocês na próxima. Até lá!